Olá, sejam muito bem-vindos a esta live. Gente, estamos no final do ano e chegou a hora de a gente mudar a nossa vida de uma vez. Eu não ia fazer ritual esse ano, mas me foi pedido para fazer, então eu tô fazendo esse mês de dezembro, tá? Então eu vou fazer no último dia do ano, das 7 da manhã às 10, para ninguém dizer que tenho compromisso depois do ritual. Às 10 horas tu vai comprar as coisas pra tua ceia. Vai ficar no ritual até às 10, tá? Por que tu vai ficar no ritual até às 10? Porque isso vai mudar a tua vida pra sempre. Vocês sabem que eu vejo as frequências e eu posso manipular elas, sabe? Que nem naquele filme. Eu consigo mexer nas frequências porque eu as vejo. E aí eu consigo mudar elas. O que aconteceu? Eu vi as frequências dos karmas. Sabe que a gente tem acordo kármicos com entidades. A gente tem acordo kármicos com pessoas de outras vidas, sabe? Vou fechar um pouco aqui no reflexo. E esses acordos que a gente tem, as pessoas querem vingança, querem se vingar, querem justiça com algumas coisas que a gente fez em vidas passadas, coisas assim. E tem também experiências que a gente teve nesta vida, em vidas passadas, de coisas que a gente sofreu. E por ter sofrido, a gente escolheu não mais querer viver aquilo. Isso é consciente e é inconsciente também, tá? Então, como eu consegui ver essa linha, essa frequência do sofrimento, essa linha, né? Ela é meio acinzentada com os pontos, assim, como se fosse um... Já viu aquelas coleiras antigas de pitbull, de ferro, de aço, enforcadeira, que tem os coisas assim, que fica se cruzando assim, os ferros, que aí tu puxa e ele para, porque ele tá enforcando ele, aqueles negócios machucam ele. É tipo assim a frequência do sofrimento, tá? De acordos kármicos. Só que ela é reta com essas coisas assim para baixo. E aí eu consigo ver essas frequências e por eu conseguir ver, eu consigo manipulá-las. Eu consigo não só ver elas, eu consigo manipular. Uma vez eu achava que eu só via as coisas acontecendo, por exemplo, quando eu fazia os atendimentos, eu via luzes passando pelas pessoas, eu via entidades, por exemplo, se a pessoa disse, eu comecei a ficar assim depois que a minha tia morreu, eu sentia ali a presença dessa tia, eu via ela e fazia o encaminhamento e tudo mais. E entre outras coisas, tá? O que acontece? Eu não só consigo ver isso, mas quando eu vejo, eu já curo. Eu sou automaticamente uma curadora. Eu consigo manipular essas ondas, essas frequências, né? E eu consigo manipular elas até sem intenção. E é sempre a cura crística. É sempre o melhor de todos os envolvidos no amor incondicional. Essa cura se dá. Mas eu também consigo fazer isso com intenção, né? Então eu consigo ver as coisas acontecendo, que nem eu digo, sempre vejo as coisas acontecendo com as pessoas que eu tô atendendo, tanto nas curas coletivas quanto nos rituais, eu consigo ver essas frequências e eu consigo tirar e colocar elas com intenção também, tá? Então, nesse dia 31, me foi pedido para fazer um ritual mais intervencionista. Que é isso? Que é isso? Em todos os rituais eu sempre faço, eu limpo essa vida, limpo vidas passadas, retiro essas crenças que estão impedindo o teu projeto divino original para essa vida, tá? Que o teu projeto não é um projeto de sofrimento,
E eu limpo os acordos kármicos que tu acredita que tem que vir aqui pagar dívida e sofrer. Então isso também é limpo e é liberado não só você, como as pessoas para as quais tu deve, né? Então é liberado todo mundo junto. Na apometria a gente faz o encaminhamento, mostra as coisas para aqueles espíritos que estão ali te atormentando, coisa e tal, e tu fica consciente também do que tu fez em outras vidas, né? E muitas vezes não é uma apometria só que é feita. É feito, é como se fosse assim, se Deus pegasse a gente, colocássemos todos nós no ambiente dele, amoroso, e dentro da casa dele, e ele colocasse todos nós lá e todos nós sentíssemos esse amor. Então todos são curados e libertados automaticamente ao você se libertar do karma. Então você se liberta do karma, mas todas as pessoas envolvidas com o teu karma se libertam também. Num Curso em Milagres, Jesus diz assim: não te preocupe com os erros do passado. Tipo assim, quando tu te iluminar, o Espírito Santo vai pro passado e corrige as consequências dos erros que tu cometeu. E eu tinha fé de que era assim. Eu sabia que era assim. Eu sempre confiei muito no Curso em Milagres, nas palavras de Jesus, porque elas ressoam dentro de mim. Parece que fui eu que escrevi um Curso em Milagres. Eu sinto aquilo, eu sinto aquela verdade como se eu mesmo tivesse escrito aquelas palavras. Eu sei que é verdade. Mas eu não sabia como isso acontecia. Como que isso acontecia? Claro, não existe tempo. Mas o Espírito Santo faz o quê? Como somos todos uma consciência, quando tu te ilumina, as pessoas que tu prejudicou, que estavam ali no teu campo, também são iluminadas. Elas recebem a graça e a cura daqueles traumas que tu causou. Elas recebem aquelas graças junto contigo. Quando tu te ilumina, tu ilumina todos ao teu redor, todos que convivem contigo, presente, passado e futuro. Então é isso que eu faço com você no ritual. Eu não fico assim conversando com o espírito para quem tu deve ou te convencendo de que tu não deve mais. Não, a gente vai para essa casa de Deus, que é um lugar que não é no astral, é uma dimensão muito elevada, divina, crística. A gente vai para essa casa de Deus e lá nós nos vemos como irmãos, como os filhos de Deus. Nós sentimos a presença do amor de Deus e essa presença do amor de Deus naturalmente dissolve todas as intrigas que a gente tinha, os não merecimentos, as coisas humanas de sofrimento. As crenças humanas de sofrimento, as presenças, tudo isso é dissolvido nesse lugar, como se fosse na casa de Deus, sabe? Tipo assim, Natal, o pai reuniu todo mundo na casa dele, os filhos não se falavam, aí chega lá, bebe um pouquinho, começa a conversar e volta a ser amigo, nem lembra mais porque tinha brigado. É tipo assim, só que é Deus. Então a gente vai para casa do pai. No ritual, a gente vai para uma casa de Deus, para uma frequência elevadíssima, para um local, a gente é retirado daqui durante o ritual e a gente vai para a casa de Deus e lá simplesmente as coisas se dissolvem com o amor de Deus, que nós sabermos o quanto somos amados por Ele, e aí se dissolve. E eu vejo essas coisas acontecerem. E se tem alguma coisa mais específica de frequência que precisa retirar, eu sou informada na hora, eu retiro. Então é assim que funcionam os rituais, gente. É uma coisa que eu vejo acontecer. E ao eu ver acontecer, por eu ser Cristo desperta, aquilo se manifesta, se cura na hora, sem que eu intencione nada. E se eu intencionar, então porque entra em ressonância, né? Mas eu normalmente nem preciso intencionar nada, sabe? É muito incrível. E eu sei que isso é uma outorga de poder que eu recebo do nosso Pai por estar em ressonância com Ele,
por estar em ressonância com Deus. E eu sou muito grata por isso, por poder ver a verdade e invocar a verdade e ela manifestar. Porque a verdade é o amor de Deus, a verdade é a unicidade e a verdade é a perfeição. Então, neste ritual do dia 31, tem duas coisas mais específicas que foram me dadas claramente como fazer. A questão da prosperidade, mas também, principalmente, a questão de relacionamento amoroso. Eu vi como que eu pego e ponho em você a frequência da tua alma gêmea. E aí, e a da prosperidade. Por isso que eu digo assim, tu tem que querer isso pra tua vida e não querer se sabotar. Eu vou limpar isso no ritual, tá? Essas autossabotagens, esses não merecimentos, tudo isso aí eu limpo no ritual. Porque tu nem sabe o que é não merecimento e autossabotagem. Tu não sabe o que é. Tu acha que é a vida sendo. E não é a vida sendo. Gente, em 2018, quando eu tava... 2018 e 2019, quando eu tava imersa em pleno sofrimento. E quando eu me curei, eu disse, eu preciso ajudar as pessoas a se curar. Porque todo mundo sofre por nada e acha que é real. Todo mundo que sofre por nada e acha que é real. Porque eu tava sofrendo por nada, mas eu só vi depois que eu me curei. E eu tava sofrendo por nada e achando aquilo real. Eu tava muito sofrendo, mas muito sofrendo. Eu tava sobre ataque espiritual de Mago Negro. Eu tava sobre domínio psíquico. Eu tava com muitos ataques espirituais na minha família. Não só na parte financeira, amorosa, relacionamentos, tudo que tava... Eu vivia no inferno. Minhas filhas recém-nascidas e eu vivendo no inferno ali. E ninguém sabia o que estava passando dentro de mim. Porque eu já tinha estudado física quântica. Eu sabia se eu contasse. Quando eu descobrisse a cura, eu ia ter que curar em mim e ia ter que curar na pessoa ainda. E na época eu acreditava em separação, que eu sou eu, a pessoa é a pessoa. E aí eu pensava assim, eu não vou saber se a pessoa foi curada disso. Eu vou saber se eu fui curada, mas eu não vou saber se eu consegui curar na pessoa. Na época eu não sabia que eu era uma curadora, eu não sabia de nada, gente. Eu tava começando a estudar física quântica com o professor Hélio Couto e o Amit Goswami. Só que eu não sabia como mudar os pensamentos, eu não sabia como mudar as frequências, eu não sabia como manifestar, eu não sabia como curar, eu não sabia fazer nada. Só que eu fui me rendendo. Eu abri mão de mim, de tudo que eu dava valor, de tudo que eu achava importante, inclusive meu sofrimento, que eu achava meu sofrimento a coisa mais importante do mundo. Como é que Deus não vê? Como é que as pessoas não veem o meu sofrimento? Porque eu não falava para as pessoas que estou sofrendo. Mas eu disse, como é que ninguém vê que eu estou sofrendo nesse nível? Como é que o meu marido não percebe? Minha sogra não percebe? Ninguém percebe o meu sofrimento. E como eu fui criada desde pequena tendo que me virar, porque eu sou uma Atena arquetipicamente, vocês já viram os arquétipos aqui no meu canal, vocês já sabem o que é isso. Então a Atena resolve os problemas dela sozinha, ela não pede ajuda. Ela é a fodona, ela resolve tudo, né? Então eu fui procurar ajuda com o que eu achava que poderia me ajudar. E na época, o professor Hélio Couto, aí o Amit Goswami, aí eu disse, tá bom, então eu já entendi. Na minha cabeça eu já entendi como é que funciona. Mas como é que eu mudo o meu pensamento? Porque eu não conseguia. Até 2018 eu conseguia mudar meus pensamentos. Eu tinha poder sobre meus pensamentos. Eu lembro que eu estava preocupada com alguma coisa da imobiliária. Eu corria à noite. Eu corria 10 quilômetros. Aí eu disse assim, na terceira volta, que estava ali por uns 4,5 quilômetros, na terceira volta, eu corria ao redor do clube, na pista de caminhada. Aí eu disse assim, na terceira volta não vou mais pensar nisso aqui. Cara, chegava na segunda, eu já não estava mais pensando em nada.
E todas as noites eu fazia isso aí. Porque eu tava muito estressada com os negócios da imobiliária, porque eu achava que eu era eu e que eu tinha que cuidar de todo mundo. E todo mundo, meus corretores, e todos os meus clientes, e todos os problemas deles. Então eu ficava com aquilo tudo pra mim. E a preocupação de pagar as contas e tudo, e, né, montoeira de coisa que é ter uma empresa. E aí eu conseguia controlar meu pensamento, gente. E ali em 2018 e 2019 eu não conseguia mais. Eu não tinha poder sobre meus pensamentos. Eu queria mudar, mas eu simplesmente não conseguia. E não sabia como mudar. Eu sabia que eu tinha que mudar porque tinha muito sentimento. Era um pensamento de dor para mim, que ia causar problema para minhas filhas, ia me doer. De doença, de abuso, de não sei o quê. Era uma loucura. Era um mago negro. E eu naquela frequência, sem dormir, aquela coisa toda, vocês sabem como é que é quando nasce um filho, então imagina quando nasce dois, né? Noite inteira amamentando, aquela história toda, né? E a preocupação e tudo mais. Então eu tava bem louca. E eu queria mudar. Só que eu não sabia como. Aí quando eu me curei, eu vi que eu tinha sofrido aqueles 2 anos, mais especificamente, e a minha vida toda. Só porque eu acreditava naquilo que eu estava pensando. Só por isso. E aí eu comecei a ensinar as pessoas como elas podiam ser felizes e ver a vida delas como ela realmente é. E não com aquele foco no problema, e aí aquilo vai crescendo. Então, quando eu me libertei e me curei, eu comecei a ensinar as pessoas. Eu fui dar palestras, fui ensinando as pessoas, depois fui contratada, e aí eu comecei nesse trabalho espiritual. Aí eu me tornei uma curadora. Quanto mais formações de cura eu fui fazendo, mais poderes eu fui recebendo, quanto mais eu ascensionava em amor incondicional pelo irmão, porque eu não queria fazer a minha vontade, eu não queria curar a pessoa porque eu achava que ela estava sofrendo, coitadinha. Eu queria curar a pessoa porque eu sabia que aquela não era a vontade de Deus para aquela pessoa. Não era. Eu conhecia a vontade de Deus e não era aquela. Então eu invocava a vontade de Deus para curar a pessoa, porque eu sabia que aquela não era a vontade de Deus. O problema financeiro não era a vontade de Deus, o problema amoroso não era a vontade de Deus, o problema de saúde não era a vontade de Deus. Eu sabia daquilo. Eu não tinha dúvida nenhuma de que não era aquela vontade de Deus. Então, eu comecei a invocar essa vontade de Deus para curar. E as curas aconteciam instantaneamente. Olha só, eu tinha feito um monte de formação e o que curava era quando eu invocava a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus era amor, era perfeição, era abundância, era felicidade. E eu me tornava cada uma das pessoas que eu atendia e ia fazendo essas curas. E é como se eu vivesse 2 vidas ao mesmo tempo. Uma vida em que eu sofria o sofrimento dessas pessoas, porque quando eu me tornava elas, eu ficava com todo o sofrimento delas. E outra na divindade. Então eu vivia 2 vidas ao mesmo tempo. E essa vida da divindade demorava um tempo para curar essa vida do sofrimento. Mas é como assim, se o sofrimento... Como se o sofrimento ele me afetava, porque eu estava sofrendo, mas é como se ele não fosse parte de mim. É uma coisa esquisita que eu sentia. Eu sabia que aquele sofrimento que eu estava sentindo, e era muito intenso, porque eu sentia o meu sofrimento e o da pessoa, entrava tudo em ressonância, né? Aquele sofrimento, aquela vontade de morrer, aquela coisa que as pessoas sentiam, que eu atendia muitos suicidas, e os magos que implementavam esses pensamentos suicidas nessas pessoas também, eu atendia, me tornava eles. Como eu me tornava todas essas entidades, eu ficava com tudo aquilo lá no meu campo, em mim. E eu não sabia limpar, eu não sabia fazer diferente, eu só sabia que se nós somos todos um, e somos Deus ao mesmo tempo,
não é como eu tô vendo, é como Deus diz que é. E aí, 2, 3 dias depois, aí eu já tava melhor, aí eu atendi outra pessoa, aí ficava de novo. E eu não sabia como sair de toda essa situação. Tem uma palestra do professor Hélio Couto que eu já falei, que ele põe nele a frequência de um suicida, nome tal, CPF tal, e aí depois ele diz limpa, ele ficou um tempão limpando. E eu botava todas as pessoas em mim que eu atendia. E os meus familiares e todas as preocupações, né, de finanças, de relacionamento, tudo em mim. Eu limpava sozinho, né? Eu limpava, mas eu não sabia como fazer isso. Isso acontecia de forma natural. E aí eu fui aprendendo a fazer tudo isso. Cada vez mais que eu sentia esse sofrimento, eu respondia sempre da mesma forma. Gente, não teve uma vez que eu respondi com ódio. Não teve uma vez. Porque eu já tinha passado pelo meu processo de dissolução, e eu estava passando pelo meu processo de dissolução do ego, dissolução dos arquétipos. Então não teve uma vez que eu senti ódio. Nem de quem estava atormentando a pessoa, ou me atormentando, ou prejudicando as minhas filhas, ou as minhas finanças, ou a minha vida. Nunca senti ódio de ninguém. Eu só sentia amor. O amor de Deus. E não é um amor assim, ai, faz o que tu quiser comigo, que eu sou uma idiota. Não, era um amor assim. O que é real é real. E o que é real é Deus. E vai se manifestar. Então eu não me importava quanto tempo aquilo fosse demorar. Eu conversava com Deus, eu dizia, Deus, tu sabe o que tem no meu coração. Tu sabe o que me interessa na vida. Eu não preciso imaginar, reforçar, falar, nada disso. Tu sabe o que tem no meu coração. Eu não sei nem falar, não tinha nem força muitas vezes para falar, né? Eu não tinha força, eu já contei para vocês que eu não tinha força para tomar banho. Então, imagina para falar. E eu fazia curas, nesse período eu fazia curas. Então, pensa no quanto eu me esgotava por me render sem ter todo esse conhecimento, sem ter toda essa expertise que eu tenho hoje. Essa clareza que eu tenho hoje do que é Deus, do que é o mundo espiritual, de quem eu realmente sou. Porque hoje eu posso atender 10 pessoas, 20, 1000, 100 milhões, 1 bilhão, e eu não sinto nada. Entende a diferença? E eu me torno todas elas. E eu não sinto nada. Por quê? Porque é instantâneo. Como eu tô 100% na frequência de Deus na hora do atendimento, ou, enfim, na minha vida, não no cotidiano, porque eu tô no mundo humano. Se eu tivesse 100% na frequência de Deus o tempo todo, eu não estaria mais aqui há muito tempo, gente. Já estaria dissolvido em Barbelô. Mas como eu tô nessa frequência, e isso é só o que existe dentro de mim, o resto eu vejo assim como isso existe. É isso. E aí eu vejo um monte de coisinhas superficiais, tipo um átomo. É como se fosse assim, eu sou o núcleo do átomo e ao redor tem os elétrons ali pipocando. Então, a minha vida por dentro é assim. Eu sou isso. Amor incondicional, essa união, unicidade. E por fora a vida pipoca. E eu vou respondendo a esses elétrons. Às vezes saltando, às vezes mudando eles de lugar. Eu vou respondendo como um átomo. Que tem o núcleo, que não muda, que é aquele amor, que é o vazio, né? Que é Deus. E ao redor fica pipocando ao redor esses elétrons. É bem essa sensação. Gente, é bem essa sensação. Deixa eu pegar um copo aqui que eu vou tomar. E aí, meus amores, é isso. Então, as coisas que acontecem ao meu redor, elas são só superficiais para mim. Posso ficar chateada um dia, posso não sei o quê, mas, cara, mesmo até a minha chateação é superficial, assim. É como se as coisas do mundo fossem superficiais para mim, sabe? Entende? Eu respondo ao mundo, eu respondo a ele.
Sabe, se a pessoa tá com problema, se tem alguma coisa para resolver, eu respondo ao mundo. Eu respondo a tudo que acontece na minha vida. Eu não sou uma alienada. E é isso que eu quero de vocês, que vocês não sejam alienados só no mundo da lua até se iluminar. Porque muitos ficam no mundo da lua até se iluminar e nunca se iluminam, porque ficaram no mundo da lua. O que te faz iluminar é estar aqui respondendo ao mundo. E o dia que tu responder ao mundo dessa forma que eu tô descrevendo para vocês, que é o máximo que eu consigo descrever, que é como tu é o que tu é, e o resto são como elétrons pipocando, e tudo bem, tu responde a esses elétrons, tu interage com eles, aí tu vai estar iluminado. Isso é iluminação. E tu responde aos elétrons, né? Jesus lá no templo viu tudo aquilo lá, ele pegou um chicote e sozinho expulsou todos de lá, todos, homens, animais, tudo, sozinho, um homem sozinho expulsou todo mundo de lá, numa raiva, numa fúria, para mostrar que aquilo não é Deus. E os orientais, muitos não acreditam na iluminação de Jesus, não veem ele como iluminado por causa desse episódio, porque eles acham que iluminado não sente raiva, iluminado não responde ao mundo. Gente, alienados não respondem ao mundo, alienados não respondem ao mundo. Iluminados sempre vão responder ao mundo. Tira aqueles monges lá, que ficam só eles lá entre eles meditando, e põe eles ter filho, ter conta para pagar, ter boleto, ter mulher, põe eles para ver o quanto iluminado eles são. Ou eles vão lá ficar o dia inteiro vegetando e deixar a família por aí. Isso não é ser um iluminado, gente, isso é ser um alienado. Me desculpa, mas quem acha que ser iluminado é ser um alienado tá completamente fora. Não sabe o que é ser iluminado. Não concluiu o processo. O processo é ser a vida exemplar que Jesus é. E essa é a perfeição. Esse é o exemplo. A vida exemplar. Ser um iluminado é você saber que você é Deus, manipular esse poder de Deus com a vontade de Deus, não a tua. Porque a nossa vontade, né, curaria todo mundo, daria prosperidade para todo mundo. Hoje eu botei um vídeo do professor Hélio Couto sobre isso, né? O nosso ego curaria o mundo inteiro quando começa a iluminar-se. Curaria o mundo inteiro, resolveria a questão de prosperidade de todo mundo, e ia ficar todo mundo sentado no sofá fazendo o quê? Assistindo TV. Vegetando ou olhando a natureza. E aí? Então, para que nós teremos fisicalidade, corpo físico, matéria estruturada? Nós ficaríamos lá, num corpo espiritual, de luz. Deus nem teria tirado a gente do corpo de Cristo. Nem foi ele que tirou de forma... Foi, não foi? Mas nem teria surgido, nem teria emanado as centelhas. Ele teria ficado ele lá sozinho, ele na consciência dele. Para que ele ia emanar centelhas? Para que ele ia deixar essas centelhas se autogerirem? Para que ele ia fazer tudo isso, gente? Entende? Ser iluminado é entender que Deus quer a tua experiência humana. Se ele não quisesse a tua experiência humana, tu não a teria. Entende? E ele quer viver ele a tua experiência humana. Agora, cabe a você deixar que ele viva a tua experiência humana, ele viva a tua experiência humana em amor, luz e glória, e milagres. Porque isso é Deus. E aí, tu viveu, tu vive, tu ajuda os irmãos. E esse é o sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Lembrar de quem nós somos e ajudar os irmãos a lembrarem também. Ah, mas e aí um dia, vamos supor que todo mundo lembrou. Bom, aí Deus vai criar outro projeto, vai fazer outra coisa. Aí nós vamos todos estar lá com Ele. Se é a vontade dele que nós sejamos individuados, nós seremos. Se Ele quiser que a gente se reunifique naquela massa de barbelô, a gente se reunifica na consciência dele, deu. E tá tudo bem. É isso. A vida é isso.
Eu quero muito que vocês possam experimentar isso. E eu quero muito que você queira isso. É a minha vontade. Mas se você não quer, não faz o ritual. Porque quando eu coloco essa frequência em você, é aquilo que o professor Hélio Couto diz, a pessoa pede a ressonância, aí vem aquela onda de luz. Aí a pessoa não quer crescer. Aí ela não quer mudar, ela não quer crescer. Aí o que acontece? Tu emana pelos microtúbulos uma energia cinzenta, anulando aquela frequência de luz. Só que isso te demanda muito trabalho, muita energia, e tu vai ficando sugado. Por isso que muitas pessoas no caminho espiritual passam por tantos problemas e às vezes mais do que tinha antes. Eu fui uma pessoa que eu tive mais problemas quando eu comecei o caminho da iluminação do que como era a minha vida antes. Antes eu tinha menos problemas e eu sabia como resolver. Depois da iluminação eu tinha infinitos problemas e eu não sabia como resolver. Depois do processo, né? Durante o processo. Hoje já é outra vida, já é bem diferente. Entende? Então você tem que querer mudar a tua vida. Não só da boca para fora, mas tem que querer mesmo, porque eu coloco mesmo essas frequências em você. Elas estão ali, elas vão agir sobre você. E se você as renega, vai dar problema para você. Então você tem que querer mudar de vida, né? Eu conversei já muitas vezes com Deus e teve períodos que eu disse assim, olha, aconteça o que acontecer, essa vida eu não quero mais. Eu quero uma nova vida. E aí eu fui deixando acontecer. E aí é isso que você tem que fazer. Dizer, ó, esta vida eu não quero mais, eu não vejo mais sentido nessa vida. Eu quero uma vida diferente. E isso vai te trazer pensamentos diferentes, sentimentos diferentes e comportamentos diferentes. Você vai mudar bastante, tá? Você vai mudar fisicamente, você vai mudar intelectualmente, você vai mudar a sua vida manifestada, você vai mudar as suas relações. Então, assim, se você quer ser feliz no amor, mas você tem medo de ser sincero com seu marido, porque não sei o quê, não vai dar. Tu tem que querer essa honestidade, essa sinceridade. Tu tem que querer ser feliz no amor. Custe o que custar. Às vezes custa uma separação. Mas você escolheu ser feliz no amor. Você escolheu ser próspero. Custe o que custar. O que vai custar? Tudo que tu tinha antes, porque se antes tu não era próspero. Então tudo que tu pensava antes, tudo que tu acreditava antes, tudo que tu fazia antes vai custar para ti ser próspero. Por quê? Porque vai mudar. É uma outra vida. É ou não é? Tu quer a nova vida ou não quer? Se tu quer, vai mudar. Te renda a isso. Esteja aterrado, toma banho, continua trabalhando e falando com as pessoas de forma educada, tá? Porque tem muita gente que começa no caminho de iluminação e começa com grosseria. Hoje eu fui levar minhas filhas e meus ex-sogros no aeroporto, que elas estão indo para Bahia ver o pai. E o meu sogro vem com aquelas conversas que ele gosta, do jornal. De quem morreu, do que aconteceu com não sei quem. Entendeu? Tá tudo bem. Daqui a pouco ninguém mais falou nada, ficou tudo bem. Em paz. Tá? Então é isso que eu quero dizer pra vocês. O mundo vai se moldando. E quando ele vem como ele é, na manifestação, se apresentar pra você alguma coisa, tá tudo bem. Deixa ele ser assim. Deixa ele ser assim. Traz a tua luz para isso, mas sem peso, sem ter que estar limpando, sem ter que estar fazendo. É o que eu sou, é o que eu sou. A luz é o que eu sou. Talvez aquela pessoa precisava de uma cura, de uma ajuda espiritual. Ela recebeu no momento em que eu fiquei sabendo da vida dela. Entende? Então tem isso. E tem muita mais coisas entre o céu e a terra do que a nossa avó filosofia pode imaginar. Tem muito mais coisas entre Deus e você, o filho dele, do que você pode imaginar. Mas uma coisa eu posso te garantir. Teu pai é amor.
e quer o teu melhor. Aceite. O que você tem hoje desmoronará. Só ficará o que te faz feliz disso que você tem hoje. O resto se vai e você se liberta. Tá bom? É isso que você vai ter no ritual. E vai ter como se você recebesse uma caixinha de ferramenta e como usar. Meus filhos ganharam a casa da Barbie do Papai Noel. 2 horas montando cada casinha, né? As duas juntas ali. Mas montei, ficou bom, ficou ótimo. Entende? Então seja você o arquiteto da sua vida. Vai vir tudo um caos. Mas existe um programa divino. Existe um projeto divino original para a tua vida. E é amoroso. Não é o que você pensa. De pagar karma, de sofrimento, de dor. Não é. Não é sofrimento. O projeto de Deus é amoroso. E bem amoroso. Tá? E só amor. Ah, mas não tem amor um pouco. Gente, ele é amor. E o mundo vai ter aqueles elétrons ao teu redor. E você vai respondendo aqueles elétrons sendo quem você é. Então, ao invés de o problema ser você, acabar com você, se tornar você, você é você e os problemas são os problemas que vão surgindo e você vai pegando um elétron de cada vez e resolvendo. E tá tudo bem. É assim a vida de um iluminado. Jesus não teve problemas? Nossa, se teve problemas. Se teve alguém que teve menos problemas que ele nessa terra, não conheço, né? Porque o homem foi quem mais teve problemas. Nem sei se o que eu falei tá correto, acho que não tá correto. Um dos que mais teve problemas na face da terra, tanto é que o mundo mudou para antes e depois dele, de tanto problema que esse homem teve, encarnado, quando ele é filho do homem. E tu vê que ele diz na Bíblia o filho de Deus e o filho do homem. Então, quando ele tá falando dele encarnado, ele se refere a ele mesmo como filho do homem. E quando ele tá falando de filho de Deus, aí ele fala dele como Cristo. Ele mesmo fala dele de duas formas, vocês percebem na Bíblia? Vocês conseguem perceber? O filho do homem perecerá, não sei o que, e depois ressuscitará, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ele fala dele no humano e no divino. Ele fala. Quando ele se refere ao filho do homem, ele está falando da encarnação dele. Quando ele se refere a ele como filho de Deus, ele se refere como filho de Deus. É sobre isso. É uma dança perfeita que você vai viver entre a sua humanidade e a sua divindade na Terra. Mas isso depois do processo de cristificação, ou protocolo de cristificação, ou de... eu estava estudando bastante Jung esses últimos dias para ver se o processo de individuação é o mesmo que o processo de cristificação. E não é, um pouco diferente. O processo de individuação do Jung é um passo ao processo de cristificação. Mas é um passo que, se tu viver aqui, o teu self, tu já vai viver como se fosse Cristo mesmo, sem ser Cristo desperto. Tu vai viver já uma vida bem diferente. Né? Porque tu não tem mais sombra. A pessoa que não tem mais sombra, ela é espontânea. É que nem as crianças que não sentem medo, elas são espontâneas. Elas são muito, muito espontâneas. As crianças que não são restringidas, podadas, elas são espontâneas. Né? Elas são alegres, elas são briguentas, elas são naturais. Porque a gente é naturalmente alegre e briguento. Né? Osho diz, tu brigue sozinho com a tua raiva. Quando tu tiver raiva, tu fica sozinho, tu não fala com ninguém. Porque ela vai te... Se tu ficar com raiva sozinho, ela vai passar. E ela vai te trazer uma clareza de alguma coisa. E isso é rico demais. Então ele diz, só não sinta raiva com outras pessoas junto. Né? Não desconte outras pessoas, nem palavras, nem atos, nem nada. Sozinho é a coisa mais saudável do mundo.
E ele tava falando, aí ele falou desse episódio de Jesus, que ele sozinho pegou aquele chicote e expulsou todo mundo de lá. E é ele que diz que os orientais não reconhecem Jesus como o Messias por causa desse episódio. Dessa raiva que ele sentia. Entre outros que a gente viu quando ele chama os apóstolos de bando de víboras, entre outras coisas. Né? Mas ele é um ser, quando ele tá aqui humano, autêntico. Ele passou pelo processo de individuação, então ele expressa a luz e a sombra. E a sombra é boa. Ela não é uma coisa ruim, ela não é uma coisa que a gente deve evitar. É uma coisa que a gente deve amar e integrar. E aí, ninguém mais tem poder sobre ti. Porque ele podia ter tirado aquele pessoal de lá sem fazer isso. Mas por que ele quis mostrar esse episódio? Ele podia simplesmente ter entrado em meditação, ter dito eu sou cada um dessas pessoas e eu estou agora neste momento 100% consciente de que isso não é Deus. E isso é Deus. Pronto, ele invocou a vontade de Deus, cada um recebeu a luz divina, eles iam pegar suas coisas e iam sair do templo sem nada. Mas não, ele quis o episódio da raiva, porque ele quis demonstrar a autenticidade. Ele quis mostrar aquilo. Naturalidade, espontaneidade, né? O ser crístico, ele não tem mistérios. Ele é natural, naturalmente divino e naturalmente humano, ao mesmo tempo. É o que nós somos. Só que nós temos consciência de que somos naturalmente humanos, mas nós não temos consciência que somos naturalmente divinos. E é isso que a gente vai mudar. Eu lembro que em um curso de amor, Jesus fala assim, sobre poderes psíquicos, né? Ele faz as perguntas e ele mesmo responde. E aí ele fala que esses poderes psíquicos, eles não são sobrenaturais, esses poderes sobrenaturais, não só psíquicos, eles falam sobre esses poderes, né? Que a gente chama de sobrenaturais. Ele diz que esses poderes são naturais. Que a gente só não manifesta porque não sabe usar e porque não sabe que tem. Mas que eles são naturais. Porque se eles são de Deus, eles são teus. É o teu estado natural. Então, eu achava que eu não tinha nenhum poder desses, né? Não, olha, gente, eu fazia já curas espirituais, me tornando as pessoas, levando pra Barbelô, e eu achava que eu não tinha nenhum poder psíquico, nenhum poder sobrenatural. Eu via os anjos, eu via os espíritos, eu via essas coisas, né? E eu achava que eu não tinha nenhum poder. É que aquilo era natural pra mim, né? Eu não vi, eu achava que todo mundo via o que eu via, todo mundo sabia o que eu sabia. Quando eu despertei a consciência crística em 2023, eu achei que todo mundo tinha despertado. Comecei a falar com todo mundo, como se todo mundo soubesse o que eu tô falando, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Como se todo mundo tivesse passado pelo que eu passei, soubesse o que eu sei. Eu ia falando assim com as pessoas. Peguem meus vídeos que eu tô com o cabelinho mais curto aqui assim, ó, de uns 2, 3 anos atrás, pra vocês verem. Eu falo a mesma coisa que eu falo agora, só que eu falo como se todo mundo soubesse, todo mundo fizesse isso. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Né? Que coisa, né? E ninguém entendia o que eu falava. Aí depois eu fui mudando isso em mim, eu fui curando isso em mim. E aí eu disse, olha, o humano pode não entender, mas o Cristo interior entende tudo que eu falo. E aí pronto. E aí as pessoas começaram a entender o que eu falava. Né? Porque antes achavam que eu tinha encarnado Deus, descido da nuvem, que nem diz Ananda, né? Ai, Ana, quando tu fala assim, as pessoas acham que tu é o Deus que desceu da nuvem. Eu digo, ai, meu Deus do céu, como é que eu vou explicar isso pra alguém que pensa um negócio desse? Não tem nem como explicar, porque não entendeu nada. Deus nunca foi a nuvem, Deus nunca desceu da nuvem, tu sempre foi o filho dele, tu sempre teve uma parte dele, tu sempre viveu no céu, porque eu vejo onde você tá agora, eu sei. Então, é isso, olha só que insight que me veio agora. Por que a gente vive essa paz interna, inabalável? E a gente se afeta pelo mundo e sente essa raiva que Jesus sentiu, tá? Mas dentro de si tem uma paz. Porque quando tu sente uma raiva do mundo, tu não sente paz, tu se sente atormentado.
E quando tu sente essa raiva de um iluminado, tu sente uma paz. Tu tá lá quebrando tudo, mas tu podia tá lá dando um beijinho na pessoa. E ia sentir a mesma coisa por dentro. Não muda nada. Um negócio esquisito. Mas por quê? Porque tu tá dentro do corpo de Cristo de forma consciente. Então, o teu estado natural é amor, alegria, harmonia e paz. Interno. O externo, ele pode refletir raiva porque aconteceu tal coisa, porque fez tal coisa, porque fizeram tal coisa, porque não sei o quê. Entendeu? O externo pode refletir alguma coisa e aí você, dentro de você, mantém aquela paz do corpo de Cristo que você sente, que você é, que você sabe, que você tá lá. Você só não percebe 24 horas por dia que tu tá no corpo de Cristo. Mas tu vê que a tua raiva não é mais igual era antes. Antes você sentia a raiva do outro, da situação, das coisas. Hoje, se você sente raiva, é porque... Ai, o que eu vou falar? Vou dar um exemplo assim. É como uma casa que inundou e você varre aquela água, varre aquela água, varre aquela água. Só que continua chovendo e vai enchendo. Então chega uma hora que você sente raiva porque já não deu pra ver que deu de inundar a casa, deu de confusão, deu de discussão, já deu isso, não vai te levar pra lugar nenhum. A briga vai te levar pra onde, gente? Pra que lugar vai te levar a briga? Pra lugar nenhum. No final sai os dois machucados, os dois feridos, os dois chateados. Entende o que eu quero dizer? Então por que brigar? Se no final pra nenhum dos dois é bom. É sobre isso. Pra que guerra? Se no final os dois vão sair machucados, não sei o quê, e os dois vão ficar ruins, pra quê? Pra que fazer um negócio desse? Se os dois são o mesmo. Entende? Então é uma coisa assim que tu fica indignado. Eu me indigno, que nem diz o meu professor de História da América, no curso de História. Eu me indigno. Então tem essa raiva assim do iluminado, tá? Tem essas coisas. Osho também tinha, outros iluminados também tinham. Buda, tem uma passagem de Buda que a mãe vai lá pedir para ele falar pro filho dele comer menos açúcar. Aí o Buda diz, volta semana que vem. Aí semana que vem a mãe do gurizinho vem lá com o gurizinho e diz, olha, tu disse pra eu voltar essa semana. Aí ele disse, pois é, então, coma menos açúcar, falou pro menino. Aí a mãe dele disse, por que tu esperou pra eu vir na outra semana pra falar um negócio? Tu podia ter falado semana passada pra ele comer menos açúcar. Aí ele disse assim, porque eu tava comendo muito açúcar. Por quê? Só que ninguém entendeu nada. Todo mundo, olha só, ninguém entendeu nada. Ninguém entendeu porra nenhuma. Ninguém entende nada. Eu me indigno com isso, que ninguém entende nada. E eu mesmo não entendia porra nenhuma também. Por quê? Porque eu não sabia... Se tu entender no mundo, tu vai achar assim, Buda quis ele se melhorar para ele dar o exemplo, ou para ele poder falar, né? No mundo tu vai pensar que é isso. Mas em verdade é o quê? Quando chega a mãe de um menininho para um iluminado e diz, meu filho tá comendo muito açúcar, ele tem que comer menos açúcar, é o quê? A própria consciência do Buda se manifestando naquela mãe. O Buda era obeso, né? Que reconhece nele mesmo que tá na hora dele parar de comer açúcar, porque ele tá comendo muito açúcar. E aí ele precisou de uma semana para ele ter consciência de que ele mesmo estava se manifestando através daquela mãe e daquele menino e se curar. Aí quando ele veio e ele disse isso pro menino, coma menos açúcar, ele não só disse isso pro menino. Ele curou nele e no menino, porque ele é o menino. Então ele demorou uma semana para realizar essa cura. Vocês entendem o que é um iluminado agora? Vocês conseguem entender o que ele está dizendo? Porque o mundo vê assim, é porque o Buda ainda comia muito açúcar. Separado do menino. Mas o Buda não se sente separado do menino. O Buda sabe que ele é um menino. Ele sabe que ele é um menino.
E ele sabe que ele tá comendo muito açúcar. Mas ele quis, por mais uma semana, comer um pouco mais de açúcar. Porque ele poderia parar ali na hora. Mas ele quis, por uma semana, comer um pouco mais de açúcar. Quantos iluminados vocês conhecem que são obesos? Aquele Yogananda lá. Entre outros. Tem uns que são magrinhos. E outros obesos. Porque tanto faz o mundo para eles. O corpo só uma ferramenta. Mas, né? Eu recebi instruções de cuidar bem desse corpo aqui, porque eles querem me usar. Eu tenho muito trabalho ainda para realizar. Sabe o que eu tava pensando esses dias, gente? Olha só. Porque eu penso, né? Eu tenho ainda uma antena forte, eu penso muito. Desde que eu tive 13 anos e li meu primeiro livro sem figuras, eu penso muito. E penso muito sobre o mundo. Pensa comigo uma coisa. O professor Hélio Couto é 100% iluminado. Um poder inquestionável. Milhões de relatos da ressonância, entre outras coisas. Dá pra ver, né? Tu ouve ele uma vez, tu já sabe que ele é um iluminado. O professor Hélio Couto diz assim, em uma palestra, é que vocês não entendem as coisas. Mas eu vou dizer, não porque você não entende, porque eu também não entendia, mas eu deixava em stand-by para um dia entender. O professor Hélio Couto diz assim, que ele iria se manter recluso porque iam querer acabar com o trabalho dele. Tipo assim, aí ele conta alguns exemplos de que um foi morto, outro foi esfaqueado, outro foi não sei o quê, que é isso, que é esse o fim dos iluminados, diz ele, né? Agora eu digo uma coisa, o professor Hélio Couto também diz que um único pensamento cria realidade. Ele faz a ressonância, não só para ele, como botou várias frequências nele, como para todos nós, para todos que quiserem, tá? E ele não poderia então dizer, eu sou um iluminado e eu posso ter uma vida completamente normal e eu não serei atacado porque eu não me ataco? Porque se eu sou o meu irmão que me ataca, eu não poderia viver uma vida assim? E escolher não me atacar? Porque eu sou o meu irmão que me ataca. Então eu escolho não me atacar. Não posso viver uma vida assim? Por que eu vou viver recluso? Vocês não se questionam? Por isso que as pessoas acham que tem dicotomia. Por isso que as pessoas acham que tem problemas nos iluminados. Por isso que as pessoas não conseguem entender a consciência de um iluminado. Ela não consegue. A gente não consegue. Eu não conseguia também. A consciência de um iluminado é paradoxo 24 horas por dia, gente. É paradoxo. Só que a gente vive bem com esses paradoxos. Eu, por exemplo, sou uma iluminada que vim para quê? Para ter uma vida comum. Eu não tenho medo de ataques. Tudo que eu já sofri. Eu não vim para morrer. Não tem previsão de morte assassinada para mim. Entendeu? Entendeu? E se tivesse, eu descrio. E tá tudo bem. Muitos iluminados não descriam. Por quê? Que nem Jesus podia descriar, desmanifestar, porque ele não criou, né? A vontade de Deus, que era que ele se tornasse um mártir para entrar para a história, ele poderia descriar aquilo, mas ele sabia que ele tinha que viver aquela história. Eu sei que não tem previsão de mártir para mim. E eu vivo a minha vida assim, normal. Porque o que eu vim mostrar para o mundo? Que qualquer um, numa vida comum, com a sua família, com os seus problemas, não precisa ser o mais rico do mundo, o mais bonito do mundo, o mais inteligente do mundo, nada disso. Qualquer um pode despertar a consciência crística e viver em fase com Deus. Qualquer um, na tua vida normal, humana, normal, tu iluminado.
Esse é o objetivo do planeta inteiro. Esse é o projeto divino original da graça, o projeto da graça. Teve uma visão que eu vi uma vez de eu entregando esse projeto para Deus. Por quê? Porque existia um projeto antes desse, que era um projeto da iluminação planetária, através do karma, da pessoa faz, ela faz, na outra ela vem como quem recebe, vai indo, vai indo, vai indo. E um dia eu simplesmente entendi, eu não sei se fui eu na minha consciência, ou se fui eu, uma equipe, né? Porque na minha consciência de unicidade, foi essa consciência de unicidade que fez esse projeto, não foi Ana Long, como vocês conhecem, né? Manifestada. Eu entendi naquele momento que isso não ia levar ninguém para lugar nenhum. Que quando a pessoa sofre agressão e agride, isso não faz ela sentir amor. Eu entendi que só recebendo amor tu vai se curar. Eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu entreguei para Deus. Eu vi isso, tá, gente? Eu não sei se foi um acesso de memória, se foi uma ilusão. O que foi isso? Foi acordada que eu vi isso, tá? Eu vi eu entregando para Deus esse projeto, um material dourado, que é o projeto divino da graça. E nesse projeto tinha a iluminação planetária através do amor e não mais da dor e do sofrimento. Por isso que eu tenho poder de acabar com os karmas, porque eu sei que eles não são reais e nem são a vontade de Deus. E se não é mais a tua, tá liberto. Aí eu lembrei daquelas palavras de Jesus, né? Eu tenho poder de perdoar os pecados. Por que ele tem o poder de perdoar os pecados? Porque ele sabe que não existe pecado. Que são erros, que tá tudo bem, tá tudo perdoado. Só segue em frente e agora em luz. Não pequeis mais. Eu tenho poder de acabar com os karmas. Eu tenho poder de acabar com o sofrimento, com a história de sofrimento do grupo familiar. Através do desejo de do grupo familiar, o grupo todo se liberta, presente, passado e futuro. Eu tenho esse poder, eu recebi esse conhecimento, eu sei como fazer isso. E mesmo que eu não fizesse, eu saberia fazer isso só com um simples, não é assim que funciona. Deus não é assim, já dissolveria. Entendeu? Deus é assim. Olha que coisa. Nem eu tenho consciência do poder que eu tenho. Nem eu vou ser bem sincera com vocês. Nem eu tenho 100% de consciência do poder que eu tenho aqui nessa terra. E o respeito que eu tenho nas frequências superiores. Porque sempre que eu vou em reunião lá, sempre que eu sou levada para lá, para qualquer coisa, eu vejo como eu sou tratada, eu vejo como eles se importam comigo, né? Eu já falei para vocês que eu vi eles fazendo reuniões para ver como eu ia querer ficar nessa terra. Voltar a sentir prazer pelo mundo. Só me pedir, conversa, que nem eu digo, né? Por isso que eles me mostraram, eles abriram a reunião para mim. Eu caminhando na rua lá em São Paulo. Eu olhei pro mato assim, e aí abriu a visão da reunião que estava acontecendo naquele momento, falando sobre mim. Tipo, era uma pauta da reunião lá da divindade. Não é na espiritualidade, gente, não é no astral. Uma reunião na cúpula de divindade, lá no Pleroma. Falando sobre mim, olha só, devo ser importante na fila do pão. Mas a minha importância tá em saber que eu sou você e que eu sou Deus ao mesmo tempo. E você é eu e Deus ao mesmo tempo. E eu sei que é assim, porque eu vi que é assim, eu sei que é assim, é assim. E eu aceito que seja como é. E aí eu trabalho para iluminação planetária, para que você saiba que você é isso, o Filho de Deus.
E todo o meu trabalho, ele é em cima disso. Não é pagar os pecados, você e o outro. Perdoa o outro, porque eles não sabem o que fazem. Também, né? Mas te perdoa porque tu não sabe o que faz, porque o outro é a manifestação da tua consciência na tua vida. Te perdoa por isso, né? E a gente vai vivendo num mundo sem medo, ou os medos superficiais, assim. A gente tem alguns medos, quando tu vê, tu acessa o medo de alguém, ou do teu prédio, ou da rua, ou de uma mãe da escola, ou de uma criança. Tu acessa os medos, aí tu vê eles, sabe? Tu começa a ser observador. Tu vê esse medo, tu vê ele se dissolvendo, tu vê o que causou. É interessante. É uma vida diferente, gente. É uma vida diferente. Eu nem sei explicar qual é realmente a diferença de a Ana antes da iluminação, depois da iluminação, mas é uma paz diferente. Não é a paz que a gente sente quando paguei tal conta ou resolvi tal briga. Não é essa paz, é uma paz diferente, é uma paz como se fosse dentro de você em outra dimensão, é uma paz inabalável lá no fundo. E mesmo que aqui na manifestação não tenha paz, tu olha, tu vê o conflito, aquela paz ela vai infiltrando esses conflitos. É uma coisa interessante. É uma coisa bem interessante e difícil de explicar. O que eu quero para você é que você seja feliz aqui, porque essa é a vontade do nosso Pai. Muitas pessoas dizem, tu cobra porque o que Jesus deu de graça. Se Jesus deu de graça, tu pode acessar, acessa. E Ele deu de graça mesmo e tu pode acessar, então acessa. O que eu cobro nos meus rituais, nos meus atendimentos, nos meus protocolos, é o meu tempo. Porque a espiritualidade quer que eu viva disso aqui na matéria. Então, o que eu cobro é só o meu tempo. Porque fazer, bem falado, eu não faço nada. Eu não faço nada mesmo. Mas é engraçado, né? Que quanto mais eu faço os rituais, mais eu trabalho, mais eu faço, mais outorga e poder eu recebo. Isso significa o quê? Que eu tô fazendo certo. Porque é um negócio assim impressionante. Do nada, eu sei fazer tal coisa. Do nada, acontece não sei o quê. Do nada eu vejo a solução de tal coisa. Do nada eu pego um negócio que põe lá, deu. Como fazer um bolo, sabe? Pega um ingrediente aqui, pega outro lá, deu. Solucionou. Né? Há um tempo atrás, minha amiga me mandou aquele videozinho lá do YouTube dos Falsa Luz, dizendo que os mestres ascensionados estavam dizendo que abriu um portal umbralino em Caxias, Florianópolis, mais não sei aonde. Que era para 10 mil pessoas se reunirem em tais lugares para impedir isso. E fazer tal oração, e fazer tal coisa. Gente, é sério. Se 10 mil pessoas se reúnem para fazer um negócio desse, elas não estão fazendo isso por amor, elas estão fazendo isso por medo. Por medo de abrir o portal umbralino. A quem você está servindo? E as pessoas não enxergam. Não enxergam. Aí eu dirigindo o meu carro, indo na visita do meu cirurgião plástico, estacionando, recebi a mensagem, estacionei. Eu disse, não, isso não vai acontecer. Deu, acabou. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu e não vai acontecer. Aí eu não, estou com uma frase, tu acabou com toda a confusão, acabei. Isso é o poder crístico. Isso é conhecimento. Entendeu? Isso. Tudo que vier te botando no terror, te aterrorizando, dizendo que isso vai acontecer, que aquilo vai acontecer, que não sei o que lá, não vem de Deus. Pode ter certeza que não vem. Não vem. Ele não é assim. Por que ele traria uma mensagem dessa se ele não é assim? É a mesma coisa de eu vir aqui trazer uma mensagem de separação. Olha, a gente vai ter que se preparar porque vamos ter que separar o joio do trigo, não sei o quê. Ah, mas Jesus disse para separar o joio do trigo. No mundo. No mundo. No mundo. O ego
do que não é. Aceita as escolhas das pessoas, porque elas já estão no corpo de Cristo. Ou tu acha que Jesus não sabia onde a gente está? Ele sabe tudo. Foi ele que me mostrou, inclusive, tá? Eu não saberia se ele não tivesse mostrado, se eu não tivesse tido essas experiências, eu não saberia como que eu sei tudo que eu sei. Porque me é mostrado. Eu fui levada no corpo de Cristo em tempo real, onde todos nós estamos em formato de centelha. E eu não estava sob efeito de nada, nunca tomei nada, nunca fiz nenhuma respiração, não sei o quê, nunca usei a ayahuasca 2 vezes, mas não tinha nunca usado naquela época. Nada, não fiz nada, eu sentei para meditar, nem tinha entrado em estado profundo de meditação, nada. Só sentei para meditar, fui levada e trazida de volta, em plena sanidade. Foi mais rápido que piscar de olhos. Até porque se eu ficasse naquela luz mais um pouco, eu ia derreter. Meu corpo humano aqui não ia sobreviver. Nem meu perispírito ia dissolver. A gente dissolve na luz de Deus, gente. A gente dissolve. Por isso que muitos negativos têm medo dos da luz, porque eles dissolvem na luz, né? Não precisa ter medo. Tu é a luz. Tu é a luz. Só não vê. E não é porque tu não vê que tu deixa de ser, né? Não é porque tu não vê que tu é filho de Deus que tu deixa de ser. Mas é bem melhor tu saber que é, porque aí tu age como filho de Deus, tu sente como filho de Deus, tu pensa como filho de Deus, tu ajuda como filho de Deus, teus irmãos a também lembrarem. E é assim que funciona. Gente, eu quero agradecer vocês por essa live. Nossa, já é 2h30. Eu ia fazer uma live rapidinho, mas tinha tanto assunto para falar. Eu vou fazer live todos os dias, vou fazer sábado e domingo também. A Gabi vai avisando os horários para vocês, que agora eu tô de férias da minha garotinha. Queridas, coisa mais fofa desse mundo. Que saudade de abraçar, beijar. E a gente se vê amanhã então, tá? Então, se preparem para o ritual e só vem quem realmente quer dar fim nessa antiga vida. E quer uma vida nova conforme a vontade de Deus para ti, tá? Um beijo. Amo vocês e até amanhã.